Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez, uma live do PDT Jaboatão. E hoje o tema é bem interessante, um tema que gosto muito de debater, não só porque sempre trabalho muito com ele dentro de sala de aula, mas pela causa em si. Então, eu sempre digo que nunca estou no meu lugar de fala, mas eu acho que a gente, quando está em determinados lugares, né, tem os seus privilégios, a gente deve lutar junto por determinadas causas, porque a gente deve sempre buscar a igualdade tão prezada, né, e tão procurada na Constituição Federal. Para tratar sobre esse assunto, nós temos vários convidados hoje, ilustres convidados. Nós temos Daniel Romualdo, que tem um movimento aqui em Jaboatão Centro, uma associação que defende, né, e protege pessoas em situação de rua, acolhe essas pessoas e também trabalha muito no movimento cultural. Nós temos Shirley, que trabalha na área de saúde. Tanto Daniel como Shirley são nossos pré-candidatos aqui no PDT, técnica de enfermagem. Shirley está vivenciando muito esse momento que a gente está passando na pandemia. E temos Pedro, né, que é professor, mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, e eu tenho uma grande honra de dizer que é meu colega e amigo, né? Trabalhamos juntos na Faculdade Nova Roma, e a gente pode estar aqui falando sobre direito de família e diversidade. Vejam só, no último censo tivemos um número bem interessante, né? Já tem mais de 60 mil famílias, isso é o último censo, 60 mil famílias constituídas, né, por pessoas que são LGBTQS. Isso resume o número de pessoas no Brasil? Não, claro. Essas pessoas que têm famílias assim constituídas e reconhecidas, né, reconhecidas pelo Estado, que a gente pôde, digamos assim, ter um número em geral. No entanto, nós sabemos que em 2011 o STF decidiu, após provocação, através de ação direta de inconstitucionalidade e ação de descumprimento de preceito fundamental, o STF decidiu em 2011 o reconhecimento das uniões homoafetivas, por entender que a Constituição, né, traz o direito à dignidade, e o direito à Constituição Família é algo que traz dignidade a todo e qualquer cidadão, certo? Por quê? Porque a própria Constituição diz que a família é a base da sociedade e deve ter especial proteção do Estado, no seu artigo 226. A Constituição ela não diz claramente que tipo de família e qual família deve ser reconhecida, apenas traz a ideia de que é a família a base do Estado e, portanto, devendo ser protegida. Então, o STF, em 2011, entendeu a total possibilidade e legitimidade das uniões de pessoas do mesmo sexo, tendo em vista que elas são muito similares e análogas às uniões de pessoas de sexos distintos, né? Pois são duas pessoas que se unem por laços afetivos com vistas a e objetivo a constituir uma família, ter filhos ou não querer ter filhos, né? Constituir um patrimônio juntos, viver como sempre falamos, até que a morte os separe, né? Em 2013, tivemos um pouco mais tarde uma resolução do CNJ que regulamentou a possibilidade não só de uniões homoafetivas, mas também de casamentos homoafetivos. Essa resolução permitiu que as pessoas pudessem procurar os cartórios desde já organizar a habilitação para o casamento, nos mesmos moldes e forma que pessoas de sexos distintos. E a partir daí começamos a ter regulamentado e legalizado, também por resoluções dos tribunais de justiça dos demais estados, casamentos. Eu, por exemplo, como advogada, já fiz, inclusive, divórcio de casamentos de pessoas do mesmo sexo. E, como jurista, como advogada, professora na área de direito de família, para mim, eu sempre entendia que esse era um assunto já pacificado, não tinha por que a gente estar mais discutindo essas questões de relações, né, homoafetivas.
tendo em vista que já tínhamos, não é, regulamentado, não, né, necessariamente no processo legislativo, porque a gente tem, obviamente, um poder judiciário ainda muito, poder judiciário não, poder legislativo ainda demasiadamente conservador, mas o poder judiciário foi lá e acabou decidindo pela legitimação. As pessoas confundem um pouco também, achando que, ao permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo, estaria o Poder Judiciário obrigando, por exemplo, igrejas a realizarem casamentos ou celebrações, né, religiosas para pessoas de mesmo sexo. Em nenhum momento isso ocorreu. Na realidade, o que foi regulamentado foi a união civil de pessoas de mesmo sexo. Ou seja, elas passaram a ter o direito a se unir, constituir patrimônio e, a partir daí, também conseguir regulamentar questões previdenciárias, sucessórias, né, dependência em relação a seguros de vida, dependência na questão do plano de saúde, uma série de direitos que, ao constituir família, a pessoa passa a ter e, infelizmente, por força da ideia de que elas não poderiam constituir família, elas não tinham antes da legitimação da união estável e posterior resolução do casamento também. Aí, Pedro, desde já eu te faço essa pergunta, né? Porque, mesmo com o reconhecimento do STF, mesmo com toda essa, digamos, evolução do direito no campo do direito das famílias, o reconhecimento da união afetiva, nós chegamos a um momento que, infelizmente, ainda se discute tanto isso e por que ainda se deve discutir. Na realidade, a gente viveu um retrocesso no campo de discussão quando tivemos, em 2018, né, uma série de questionamentos, inclusive algumas fake news que foram colocadas aí. Mas, assim, por que ainda discutir? Por que ainda é importante a gente trabalhar esse assunto? Boa noite, pessoal. Boa noite, Maíra. Boa noite, Daniel. Boa noite, Chico. Boa noite, Pedro. Boa noite, Davi. Os amigos e colegas aqui presentes para mais uma live esclarecedora. Boa noite a todos que nos estão acompanhando, né? É um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês sobre uma perspectiva jurídica, mas sobre uma perspectiva social também, né? A gente está discutindo um tema de extrema relevância e é um tema que, para mim, também é muito caro, Maíra. Assim como vocês sabem, eu vivo uma relação homoafetiva muito feliz, graças a Deus. Eu e meu marido estamos juntos já há 13 anos, e ao longo desses 13 anos, a gente namorou, noivou, casou, no civil, e temos a nossa filha que está para completar 2 anos. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Muito bem. Muito bem. Então, que bom, ótimo. Então, esse tema que é muito gostoso de ser discutido por mim, porque eu posso falar sobre uma perspectiva também pessoal, né? É como você bem colocou no início da sua fala, brilhante, inclusive, eu estou no meu lugar de fala, né? E eu posso falar das angústias que é ser em um país onde hoje, inexplicavelmente, temos um governo conservador, né? Assim como uma bancada legislativa também conservadora. Enfim, vivemos tempos complicados, né? Sombrios, eu diria. Mas estamos na luta. Estaremos sempre na luta, na verdade.
Maíra, eu queria só lhe pedir um favor, que você repetisse a pergunta rapidamente, só para eu não me perder na minha fala sobre o que você tinha. Pode ser? O microfone dela está desligado. Está desligado. Seu microfone está desligado, Maíra. Me empolguei aqui Agora. e esqueci. Desculpe, Acontece. Maíra. Pedro, mesmo com o julgamento do STF, na ADIM 4277, e a resolução do CNJ que permite o casamento homoafetivo, ainda há muito desconhecimento e resistência sobre sua legalidade. E aí, a que você acha que se deve isso? Por que tanta resistência sobre essa legalidade, embora já tenha sido praticamente pacificado isso no meio jurídico? Sim. Então, eu acho que existem algumas perspectivas a serem observadas, discutidas e analisadas nesse momento, Maíra. A primeira delas é a falta de informação, né? Por mais que nós tenhamos algum tempo aí, já faz 9 anos da decisão do STF, já faz 7 anos da decisão do CNJ, e ainda assim há muito o que ser esclarecido, porque, veja, nós vivemos num país onde boa parte da população está entre analfabetos e semi-analfabetos. O problema da educação, ele é um problema social e ele é um problema político para o nosso país. Não haver investimento na educação reflete aí um retrocesso enorme para a nossa história. E, veja, nós hoje estamos presenciando a história. E a história nos mostra que não investir em educação traz para a população essa desinformação sobre temas sociais que são tão caros à população brasileira, né? Por que é que há tanto mistério, por que é que ainda há tantas interrogações quando a gente fala sobre a união entre pessoas do mesmo sexo, ou sobre a possibilidade de união civil, né, sobre pessoas do mesmo sexo? Eu queria só fazer uma pergunta aqui. No vídeo ficou aparecendo só a minha imagem agora, mas está todo mundo aí? Maíra, você me vê? Sheila e Daniel, pessoal? Está todo mundo aqui. Todo mundo que eu vou colocando nos planos. Eu sou um pouquinho inexperiente com essa história de live. Vocês me perdoem, tá, pessoal? Tranquila, todos éramos também, mas a gente está se acostumando. É o novo normal. É o novo normal. Adaptação. Estamos em adaptação, isso mesmo, minha gente. Muito obrigada. Então, voltando ao raciocínio, eu acho que o principal problema disso tudo, Maíra, é a falta de informação. A falta de informação, ela dificulta a discussão de temas que são tão caros à população, no Brasil principalmente, mas mundial. Então, não investir em educação faz com que nós tenhamos, que acreditemos em fake news, né? Acreditemos em misticismos que, na verdade, não passam de lendas urbanas, né? Lendas criadas por aqueles que pretendem aí, que têm a intenção de permanecer no poder e manipulando e manobrando a população. Eu acho que a educação é o primeiro problema disso tudo. Um outro segundo problema é que, desde a redemocratização, aliás, desde o descobrimento do Brasil, né, nós temos aí uma elite conservadora que se mantém no poder e que quer se manter no poder a todo custo, e que, para isso, se dispõe a cometer crimes, né? A gente viu que a lei das fake news está sendo discutida e que está sendo atacada pela extrema-direita, porque isso dificulta a discussão desses temas sociais que não são interessantes para quem está no poder, né? Não só na perspectiva da união entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos aí um nicho
né, da população. Nós temos aí um segmento social sendo prejudicado, mas nós temos tantos outros segmentos sociais sendo prejudicados por esses que tendem a se preservar no poder às custas das fake news, né? Nós temos um presidente que foi eleito com fake news, na base das fake news. Então, isso é lamentável. Mas, enfim, quando a gente fala sobre essa perspectiva da união entre pessoas do mesmo sexo e do quão prejudicial tem sido, né, essa onda de falsas notícias. Veja, a gente discutiu há algum tempo atrás a mamadeira de piroca, Maíra. Isso nada tinha a ver com a educação sexual que se tentava discutir nas escolas, né? A educação sexual, ela previne que pessoas iniciem a vida sexual mais cedo, ela previne o abortamento, ela previne a gravidez em tempo escolar, né? Durante a vida escolar das meninas. A gravidez na adolescência, né? A gravidez na adolescência, mas essa extrema direita conservadora, ela vive de implantar o medo na sociedade, né, através das fake news, para se preservar ali no poder, né, para se manter no poder. É prejudicial, nós não podemos discutir, ou temos que discutir temas que já poderiam ter sido ultrapassados, né? Veja, nós temos uma decisão do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Você bem falou no início da nossa live que essa decisão, ela permite que pessoas do mesmo sexo tenham reconhecimento do Estado, mas nada tem a ver com imposição pelas religiões realizarem cerimônias para pessoas que pretendem se unir, pessoas do mesmo sexo. A Constituição nos prevê aí que somos um Estado laico, o que significa dizer que nós não somos legislados por nenhum dogma religioso, né? Nós não temos nenhuma religião adotada no Estado obrigatória, brasileiro, né? Obrigatória, e que nós não interferimos nos dogmas religiosos de nenhum segmento religioso, de nenhuma religião. O que significa dizer que o Estado jamais vai intervir nos dogmas de nenhuma religião, seja cristã, seja evangélica, seja espírita, porque nós devemos respeitar todas as religiões. Agora, há uma contrapartida, né? Nós somos um Estado livre para legislar a necessidade de sua população. Né? Há uma necessidade do reconhecimento e da proteção do Estado de todos nós, né? De todos os homoafetivos, das uniões homoafetivas, dos gays, que pagam impostos, né? Que adquirem direitos quando resolvem se unir para formar uma família, porque vem o patrimônio, vem o direito às pensões, vem o direito aos seguros de vida por o caso do falecimento de algum dos cônjuges, vem o direito, né, à paternidade e à maternidade. Né? Nós temos uma filha, e eu preciso ter a proteção do Estado para criar a minha filha como for conveniente para a minha família, né? Claro que dentro da lei. Então, é uma pena, como você bem disse, Maíra, é uma pena que nós tenhamos que, em 2020, discutir um tema que em outros continentes já são ultrapassados. Veja, no Brasil, a gente discute ainda o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Lá na Europa, as pessoas estão discutindo a identidade de gênero, que já é algo tão mais avançado. Né? Mas, enfim, se é a necessidade de discutir
aqui, estamos aqui para discuti-lo. Se há uma necessidade em esclarecer, estaremos aqui para esclarecer. Acho que esse é o nosso papel. Quando você me pergunta se por que mesmo tendo o reconhecimento do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça, né, por que há necessidade ainda de uma legislação? É claro que há uma necessidade ainda de legislação, né? A pauta tem sido discutida desde a redemocratização. Lá desde 1988, existem algumas bancadas que têm tentado propor, fazer projetos de lei, né, trazer projetos de lei para discussão, e aquela bancada conservadora tem impedido que essas discussões possam acontecer. Por isso, houve a necessidade do Poder Judiciário de se posicionar frente a uma necessidade social. Então, na falta da atuação do Poder Legislativo, o Poder Judiciário teve que intervir, né, para observar a necessidade da população. Esse é um ponto. Afinal, essa é a função de um Estado democrático, né, onde os pilares são os três poderes, legislativo, executivo e o judiciário. Na falta de um, o outro poder precisa atuar. Esse é um ponto. Segundo ponto, mesmo nós tendo o reconhecimento, né, do Poder Judiciário e a permissão para o casamento, para a união civil, se faz necessário a aprovação de lei que reconheça a união entre pessoas do mesmo sexo e todos os direitos decorrentes dessa união, né? Existe essa necessidade porque nós temos um poder legislativo que foi eleito para observar essa necessidade social. Essa é uma necessidade social, nós precisamos dessa legislação, e o fato dela ainda não ter sido aprovada, isso reflete o silêncio do poder legislativo que tem acontecido aí ao longo de toda a nossa história. E, para ser mais específico, ao longo desses 30 anos, 32 anos de Estado democrático. E aí, depois, se for possível, a gente pode discutir quais são as bancadas, né, que têm se colocado contra a legislação e o reconhecimento desses direitos, né, e a aprovação dessa legislação. Espero ter contribuído um pouquinho. Foi excelente. Pedro, a gente aqui em Jaboatão tem uma situação bem interessante. Na realidade, nosso atual prefeito, quando deputado federal, Anderson Ferreira, ele lançou um projeto, né, um projeto na Câmara chamado o Estatuto da Família. E esse projeto é um projeto bem segregador. Por quê? Porque esse projeto é de 2007, na realidade. Ele foi muito depois de um projeto que já tinha sido apresentado antes, que foi um projeto apresentado, então, pelo IBDFAM, e o projeto de lei que ele traz é a ideia de que família é constituída tão somente por homem e mulher e os filhos advindos dessa relação. Ou seja, exclui, inclusive, pelo texto da lei, sendo feita uma interpretação bem restritiva, exclui, inclusive, pessoas que venham a ter crianças por adoção, reprodução assistida e a paternidade socioafetiva, que é tão comum nos dias atuais. E ela é bem segregadora mesmo e não inclusiva. Mas esse projeto foi motivo de muito debate pouco antes das eleições dele anteriormente, e nós temos outros projetos mais inclusivos, certo? Como um projeto recente apresentado por Orlando Silva, que traz uma ideia de família bem mais ampla, bem mais abrangente, assim entendida como as relações constituídas pelo afeto, né, entre pessoas e entre pais e filhos.
E aí, em virtude disso, mais uma vez, vítimas de fake news, os deputados Orlando Silva, que foi o autor do projeto, e o deputado Túlio, do nosso partido, foram muito vitimados, porque saiu uma fake news dizendo que o projeto deles tende a reconhecer, veja que absurdo, relações incestuosas, coisa que o nosso Código Civil, a legislação atual, não permite. Sim. Porque fala em relações afetivas, ou seja, as relações afetivas entre pais e filhos. Mas uma coisa é a manutenção dessas relações afetivas para que não ocorra violência, né, para que não ocorra abandono, e, né, a manutenção dessas relações e o respeito por essas relações. Em nenhum momento a lei fala relações sexuais. E aí a situação é tão absurda que as pessoas ficaram espalhando essa ideia de que seria atrelado a forças ocultas, né, o demônio, e tem uma posição muito forte de igrejas muito conservadoras, porque, veja bem, existem as igrejas evangélicas, sim, mas nem todas as igrejas evangélicas, elas são demasiadamente conservadoras e trazem esse discurso segregador, né? Todas são respeitadas, como você bem falou, a gente vive num Estado laico. Mas, infelizmente, isso, inclusive, vai ser tema do nosso debate numa live que a gente vai ter segunda-feira, porque é muito importante a gente discutir essa relação entre política e religião. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive está para ser discutido no STF, sobre a influência da religião na política. E aqui, especialmente em Jaboatão, a gente tem um núcleo, né, muito forte, porque o atual prefeito é muito ligado a determinados segmentos religiosos e faz uma propaganda muito forte. E aí vem a ideia de proteção da família, o que é extremamente importante, porque a Constituição Federal traz a proteção da família, mas é importante dizer que o rol constitucional ele é abrangente, ele é meramente, certo? Ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo. Quando ele fala sobre as famílias formadas pelo casamento, pela união estável, pelo casamento religioso, pelo casamento civil, e as chamadas famílias monoparentais, que são aquela ideia de mães solos, ou pais solos também, que vem surgindo atualmente. Mas assim, Daniel, eu queria te fazer essa pergunta. O que você acha sobre esse posicionamento do nosso gestor atual, embora a gente saiba que há muitos assuntos muito importantes para se discutir quando a gente chega no período eleitoral, porque a gente tem coisas muito mais urgentes para se discutir, como saúde, educação, né, infraestrutura, saneamento básico para a cidade, mas vai e volta, quando a gente passa para o momento eleitoral, as pessoas tendem a trazer aqueles discursos moralistas, aqueles discursos que visam excluir determinada parcela da população de tudo. E aí vem com aquele discurso moralista e conservador. O que você acha desse atual gestor em relação a esse tema em questão que a gente está debatendo aqui, sobre o tema da diversidade, sobre como ele poderia vir a acolher pessoas, né, que têm relações completamente legitimadas, né, pelo atual ordenamento, pelos julgamentos, mas que, infelizmente, ainda são muito alvo de preconceito. Boa noite, Maíra. Boa noite, pessoal. Sou Daniel Romualdo, pré-candidato a vereador de Jaboatão. Maíra, é o seguinte, eu tenho muito toque com pessoas de comunidade, vulnerabilidade. Essa área que eu atuo, com esse meu projeto social, é bem perceptível. A gente tem um índice hoje de 30% de pessoas da comunidade LGBT que se entregam à dependência química, ao alcoolismo, por conta da base familiar. Ela tem uma rejeição na base familiar, por conta desse conservadorismo. Isso termina afetando que ela não consegue viver uma vida livre, vive presa ali, para mostrar à sociedade esse anormal, eu costumo dizer o que não é normal, né? Eu acho que família é aquela que tem harmonia e que vive bem, isso aqui é o normal, né? Então as pessoas, ele vem, quando você olha lá atrás, você vê que hoje eu tenho 41 anos,
Eu costumo dizer que da minha escola, da minha infância, as pessoas diziam, ser gay é feio. Então, assim, você já cresce com aquele preconceito. Eu não estou pedindo para as escolas ensinar o que é, mas também que respeito, porque a gente precisa, o mundo ele precisa de mais empatia, de mais amor ao próximo, de respeitar. O que te fere por uma pessoa escolher ser homossexual, ser lésbica, ela buscou a felicidade dela. A vida ela é mão dupla, você tem que respeitar e ser respeitado. Se você quer amor, você tem que dar amor. Se você dá espinho, você recebe espinho, sabe? Então, assim, Jaboatão, se voltando para o município, lá atrás nunca teve políticas LGBT em Jaboatão. E hoje é que a situação é bem mais complicada, sabe? Eu acho que aqui deveria se desenvolver política LGBTs. Eu tenho amigos meus trans que eu costumo dizer a eles que lugares de trans é aonde ele quer. Ele não precisa ser cabeleireiro. Meus amigos trans, eu acho que 90% eles são cabeleireiros, né? Onde muitos conversam comigo, sonham em ser um advogado, sonham em ser uma... Tem um menino aqui que é uma menina trans, ele hoje é técnico em enfermagem, o mercado absorveu ele, é um orgulho, sabe? Eu acho muito bonito. Ele brigou ele é uma das provas que você chega onde você quer, mas Jaboatão ele tem uma carência muito grande de políticas LGBT. Muito grande Daniel, mesmo. sem querer te atrapalhar, Pernambuco ele sempre está na vanguarda, né? Nós temos Rol Beyoncé, que faz parte do coletivo Juntas, que é deputada e representante na OAB também. Ela é representante da comissão das advogadas e também participa da comissão da diversidade na OAB, advogada trans. É importante, né? E uma das primeiras advogadas trans que passou na OAB, que fez questão de mostrar, né, e se colocar e ter representatividade dentro do conselho da Ordem dos Advogados. É importante. Mas, assim, é muito importante também isso que você disse. Jaboatão não tem política voltada para pessoas LGBT. E, infelizmente, muitas delas ficam resumidas a ter que ir para a rua, se drogar, porque nem tem acolhimento familiar, nem tem acolhimento do Estado. Pode continuar, Daniel. Maíra, deixa eu só te interromper, Daniel. Na verdade, eu só queria utilizar um pedacinho da tua fala. Veja, você falou de forma tão simples, né? Não precisa a gente utilizar termos rebuscados, nem ir buscar nenhuma discussão. Veja, Daniel falou de forma tão simples. O direito é uma via de mão dupla. Você respeita para ser respeitado. Veja, simples assim. Sim, então, é verdade. Quanto mais o Estado legisla para proteger o direito de seus cidadãos, veja, toda a sociedade ganha com isso. Não é só o grupo dos LGBTQI+, não é só o grupo das mulheres. Veja, a sociedade ganha com isso, porque a sociedade ela é composta por nós gays, nós mulheres, nós negros, né? Então, veja, é tão simples, parece ser, algo tão simples, mas que às vezes parece que a gente está falando em hebraico, né? Em hebraico, é verdade. Então, isso. Pode continuar, Pedro. Não, por favor, me perdoe. Isso, Maíra. A gente se depara com situações, né, do movimento LGBT, da comunidade LGBT, que ela termina, eu diria que dói na alma. Você vê, eu encontrei um menino uma vez, eu vindo da faculdade, ele subiu no ônibus, e ele estava pedindo ajuda, e a história desse menino era uma trans, essa menina era uma trans, que ele veio da cidade de Caruaru, não conhecia nada aqui, estava dormindo no meio da rua, porque Jaboatão não tem abrigo para moradores de rua. Ele adquiriu uma DST, por se vender a carne, ele vendendo as carnes, e aí ele adquiriu uma história bem... Eu cheguei chocado. Nesse dia, eu confesso que eu não consegui dormir, sabe? As lágrimas veio nos olhos dentro do coletivo, foi bem... o pessoal que estava dentro do coletivo parou, realmente a história dele foi chocante.
Eu acho que se eu tivesse uma residência própria, eu tinha pego aquela menina e tinha trazido para casa para passar uns dias comigo. Né? E ele estava querendo dinheiro para voltar para casa, porque a família não acolhia ele quando ele resolveu assumir a opção dele sexual e assumir que era trans. Os pais colocaram ele para fora e ele não teve apoio de família. Consequentemente, se você não tem um apoio, por isso que eu digo, o caráter do ser humano ele é formado por 3 vias. Né? Isso a gente discute muito com as famílias quando tem filho de vulnerabilidade, em área de vulnerabilidade. Eu costumo dizer isso aí, a gente tem 3 vias para formar o caráter do ser humano. A primeira é a via familiar, é onde você cria seus filhos, você dá toda a educação dentro de casa. A segunda é a via escolar e a terceira é o meio de convívio, quando você solta ali e ele termina se relacionando com pessoas e ele cai naquele mundo de vulnerabilidade. Se voltando para o mundo LGBT, a via que mais afeta é a via familiar, porque eu acredito hoje a gente tem um índice de 80% de rejeição familiar. Se você não consegue abraçar seu filho por uma opção que ele imagina a rua como é que vai olhar para ele, né? Fulana não tem amor ao filho dela, fulana não gosta dele, e vão xingar, não tem aquela... O povo não vai ter respeito por ele, porque a própria família já não dá respeito, entendeu? Então termina você vendo pessoas do mundo LGBT se vulgarizando, procurando caminho de prostituição, mas eu acredito que a via disso tudo, eu enxergo dessa forma, que é a questão da base familiar. Sabe, se a família acolhe, se começa a educar, a aceitar, porque a gente não pede, a gente nasce assim, a gente não pediu para vir gay, para vir lésbica, não, a gente nasceu dessa forma. E eu confesso que eu sou muito feliz, assim, sou muito respeitado onde eu moro. Como o Pedro falou, a vida ela é mão dupla, eu respeito para ser respeitado, sabe? Eu não preciso vulgarizar pela base familiar que eu tive, a criação que eu tive. Eu não preciso vulgarizar, mas minha família me apoiou, me abraçou. Enquanto a gente vê esse pessoal que vive no estado de vulnerabilidade, rejeitado, 80% é rejeitado pela família. Quando a gente aborda para ter um diálogo, eu gosto muito desse diálogo, porque hoje até eu tive um bem interessante com um menino de 12 anos, com a mãe dele. E aí eu conversando com ela, eu perguntei como foi a aceitação. Aí ela disse que separou do pai porque não ia jogar ele no meio da rua. Hoje ele é trans. Hoje ele tirou uma nota muito boa no Enem, está fazendo psicologia, que é o sonho dele. Mas ele teve a base, a mãe apoiou. Imagina se a mãe fica com o pai e joga ele na rua, né? Então é isso, minha gente. Eu acho que a base de tudo é família. O Estado ele precisa criar políticas, políticas LGBTs, precisa dar esse apoio às pessoas, porque é o dever dele. Né? Porque o Estado é o dever deles. A gente contribui com imposto, a gente somos seres iguais a qualquer um. Não tem diferença, entendeu? Então, porque é uma mulher beneficiada por leis e um gay e uma lésbica não pode ser beneficiado. São coisas que a gente tem que abraçar a causa e realmente brigar. Jabotão precisa de políticas LGBTs. As histórias elas são drásticas, não é tão simples o quanto eu acho que talvez, como eu tenho esse toque, nem a pandemia conseguiu me parar, eu não paro de sair à rua. Eu preciso, por conta desse meu trabalho social, eu não tenho como, é impossível, eu tenho que botar a máscara, andar com álcool no bolso, mas eu não posso parar. Né? Então a gente vê situações bem complicadas. Eu costumo dizer, Daniel, que o primeiro preconceito que a gente sofre é em casa. Na grande maioria das vezes, né? Mas justamente isso. O segundo preconceito é do Estado. Quando o Estado não protege seus cidadãos, o Estado nos coloca em situação de vítima. Porque a falta de políticas de proteção para o nosso segmento social, mas para outros também, nos marginaliza, né? Faz com que a gente busque ganhar a vida por vias que não são legais. É verdade.
que mais me assusta, Daniel, o que mais me assusta é que quando a gente encontra um cidadão da nossa comunidade LGBTQI+, que encontra algum espaço que se coloca, né, num espaço de destaque, nós também somos alvo. Isso. O que parece um contrassenso, né? O que parece não, é um contrassenso, porque parece que para o Estado há uma necessidade de que nós sejamos marginalizados para sermos atacados, né? É verdade. Quando Eu tenho essa concepção também, Pedro. não é? Você tem essa sensação também? É como se não se gosta, o Estado não gosta quando nós estamos na marginalidade. Mas quando nós estamos buscando uma posição de destaque, né? Quando a gente quer ser advogado, quando a gente quer ser enfermeiro, médico, psicólogo, o Estado também não nos aceita. Um contrassenso, né? Não protege, quando é função dele, e quando nós estamos marginalizados, nos marginaliza ainda mais. É um total descaso e contrassenso. É bem isso. É bem isso mesmo. E, assim, ainda é uma cultura ainda muito de que negar a ideia de que existam, né, pessoas na família, que existam pessoas na sociedade que são diferentes. E aí é interessante lembrar que a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei, né? Não é que somos iguais em sentimentos, iguais em atitudes, iguais em matéria, mas somos formalmente iguais porque a lei nos deve conceder direitos iguais, direitos à educação, direito à saúde, direito a crescer com dignidade, direito a constituir uma família, que é um direito de todo e qualquer cidadão, independente da sua orientação. Porque, como você disse, você não nasce, né, querendo dizer, eu quero ser. Né? Eu lembro um amigo meu certa vez falou, Maíra, se realmente fosse para escolher, lógico, óbvio que eu escolheria ser hétero, porque é muito mais fácil, você é mais bem recepcionado pela sociedade, você vive de forma muito mais tranquila. Então, a orientação é algo que nasce e existiu desde que o mundo é mundo. Então, basta estudar história, basta ler textos antigos. Então, isso existe. Isso é comum, é algo normal. E a gente só precisa respeitar. E se essas pessoas são pessoas de bem, cidadãos honestos, que, como diz, pagam seus impostos... Cumpridores dos seus deveres, né? Cumpridores dos seus deveres, eles devem ser respeitados. E aqueles que estão em situação de invisibilidade, que estão sendo marginalizados, que além de toda a situação de se reconhecer, né, LGBTQI+, ainda para piorar, vem de uma família, né, com poucos recursos, em que provavelmente por esse motivo tem mais dificuldade de entender e respeitar essa situação. E aí vem toda essa questão da falta de educação, de falta de estrutura familiar, que muitas vezes não quer dizer, né, de questões, matizes ideológicas ou religiosas, mas tão somente mesmo pela precariedade na questão da educação, de como recebe essa informação, como essa informação chega a essa família, e porque ela não consegue entender a necessidade de acolher e de respeitar essas pessoas. E aí essa própria família, ela já tem uma situação precarizada, ela já é, né, invisibilizada. Aquela pessoa que nasce LGBT numa família já com parcos recursos, ela ainda tem uma coisa pior a enfrentar, não é, Pedro? Porque bem ou mal... peso a mais a ser carregado, né, Maíra? Um peso a mais a ser carregado. É como, por exemplo... eu tenho um lugar de fala como mulher, porque várias coisas como mulher que a gente sabe, que sente no meio profissional, né, no meio familiar, por ser mulher, eu posso falar. Mas eu não posso estar aqui falando pela mulher pobre, negra, né? Graças a Deus eu tive pais professores, conseguiram
me dar uma boa estrutura de estudo, colocaram isso como em primeiro lugar para os filhos, não é? Eles já eram professores, tem que estudar, Maíra, tem que estudar. Mas, e aí eu posso dizer que eu tive oportunidades e facilidades que me foram dadas que uma mulher negra e pobre de periferia não vai ter. Assim como aquela pessoa que é LGBT numa classe média, que também é branca, tem mais facilidade do que o LGBT que nasce numa família de periferia, com poucos recursos e poucas informações. E aí, infelizmente, a gente não vê, em hipótese alguma, né, os recursos públicos serem voltados para pensar esse lado, né, porque a gente tem muita violência contra pessoas LGBT, a gente tem muitas, né, são homicídios, tem pessoas que são mortas, não é apenas e tão somente pelo fato de serem LGBT, é um ódio, uma intolerância que é colocado e é engendrado dentro de determinados segmentos que a gente se assusta. Por que isso, gente? Só por sermos diferentes, por pensarmos diferente, o que é isso? Em vez de as pessoas pregarem o amor, pregam o ódio. E pior, vem com um discurso, né, pautado no discurso da Bíblia, da religião, quando na realidade o que a gente lê na Bíblia é que quando Jesus... É o que mais me indigna é isso. Quando a gente usa a palavra isso, de Deus para fazer intolerância. Isso me dá um... Jesus Cristo, ele veio pregar o amor ao próximo. Ame ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, para quem tem realmente fé, quem tem uma crença, quem é cristão, né, isso respeitando todas as demais matizes religiosas. Mas quem é cristão e entende isso, poxa, amor. A gente tem que pregar o amor, o respeito às pessoas. Respeito. Né? Respeito tem que vir acima de tudo. E aí se prega ódio, intolerância, raiva, não pensa que é uma parcela da população que merece ter um olhar diferenciado, que está invisibilizada, que precisa de políticas públicas voltadas, como o Daniel falou, para poder querer ter o seu emprego, chegar, né, a se formar numa faculdade. Aonde quer. Fazer o que quiser, que o lugar dele é onde ele quiser, trabalhar, ser respeitado. São coisas que a gente escuta no dia a dia que assustam pensar que ainda tem pessoas com um pensamento tão conservador, tão retrógrado e tão intolerante. Mas, Shirley, fala também um pouquinho para a gente o que é que você pensa disso, o que é que você pode contribuir com a gente. Oi, boa noite. Meu nome é Shirley, mas como Shell, né? Shell. E sou formada em técnica de enfermagem, mas no momento não na área, mas já trabalhei antes. Assim, o debate está sendo muito bom porque eu estou no meio, estou casada com uma mulher faz 4 anos, e eu acho que a diversidade não é questão de gostar, né? É uma questão de respeitar. E como falando sobre família, assim que eu saí de casa, passaram-se 7 anos a minha família sem falar comigo, porque eu tinha essa opção, né, sexual. Então, assim, eu estava pesquisando na área de Jaboatão, não tem uma casa de acolhimento para os LGBTs. Eu acho que Daniel sabe que na Boa Vista temos uma casa, né, de acolhimento para as vítimas e as famílias. Temos também os hospitais, como eu trabalho mesmo, né, o HMR, ele recebe pessoa trans, lésbica, e entre outros. Em Jaboatão não temos nada a favor Shell, só interrompendo tua fala, é porque tudo isso, em Recife, existe uma secretaria de políticas LGBTs. Por isso que você cita tudo isso em Recife, não é isso? É coisa que Jaboatão não tem. Eu tinha falado lá atrás. Que era para ter há muito tempo, né? Porque o prefeito atual, ele não pensa nessas pessoas, ele está pensando a favor dele
e ao mesmo tempo usando uma palavra de Deus que não era para fazer isso. É isso. Até agora, Shirley, no momento. Oi. Ô, Shirley, engraçado, porque o engraçado é que você trouxe um dado interessante, você e Daniel, né? Que em Recife há uma secretaria destinada a esse segmento social, coisa que não há em Jaboatão. Veja, quando o Estado, quando ele se recusa a nos enxergar, é o Estado quem nos marginaliza. Né? A gente teve há bem pouco tempo o STF discutindo a criminalização da homofobia. Veja, mas essa discussão, ela, apesar de tardia, né, porque ela aconteceu de forma muito tarde, ela já deveria ter acontecido há muito tempo pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Quando o Estado, né, quando o Poder Legislativo se recusou a enfrentar esse tema, houve a necessidade do STF, por provocação, atuar no lugar do Poder Legislativo. Agora, quando o Estado se recusa a discutir o direito de ser cidadãos, é o Estado que nos marginaliza. Né? É preciso ficar claro que o Estado nos marginaliza também. Né? A gente enfrenta esses problemas, aí a gente pode discutir sobre outras perspectivas também. Né? A religião, as religiões em algum momento têm sua parcela de contribuição, mas veja, o Estado, quando não legisla, o Estado, quando não informa, o Estado, quando proíbe a discussão nas escolas, é o Estado que nos marginaliza. Por isso, da necessidade de nós termos representantes que abracem a causa social, porque essa é uma causa da sociedade. Essa é uma causa da sociedade. Essa causa não é só minha. Ela não é só sua, Shirley. Ela não é só sua, Daniel. Ela não é só da Maíra. Ela não é... Essa causa é uma causa da sociedade. Porque nós somos cidadãos. Nós precisamos ser vistos. Nós precisamos ser enxergados. Os nossos direitos precisam ser protegidos. É claro que felizmente, na verdade, né? Eu, felizmente, não tenho uma história tão dramática para relatar, mas já houve tempos em que eu afirmei que se eu tivesse a opção de escolher, eu não seria gay, eu seria hétero. Hoje, eu posso dizer que se eu pudesse escolher, eu escolheria sim ser gay, eu escolheria sim ser homossexual, eu escolheria sim ter vindo da forma como eu vim. Eu escolheria porque, diante de tudo que eu enfrentei, e eu também tive as minhas guerras a serem enfrentadas, eu consegui estudar, eu consegui formar minha família. Ontem eu participei. Deixa eu só ajeitar aqui, por favor, a minha lâmpada, porque senão ela vai acabar caindo e a gente não vai conseguir. Melhorou. Ontem, Maíra até citou no iniciozinho da fala, Shirley, que eu participei de uma live só para falar sobre, porque eu e Daniel, nós temos uma filhinha de 1 ano e 8 meses, e nós fizemos fertilização in vitro, né? Nosso tratamento foi de fertilização in vitro, nós passamos por uma barriga solidária. A barriga solidária acontece, só para explicar, né? Só para esclarecer a quem está nos ouvindo, a barriga solidária é uma pessoa que se disponibiliza a gerar o filho de um outro casal, seja esse casal heteronormativo, seja esse casal homoafetivo, que não pôde gerar por alguma condição natural. Então, essa pessoa ela pode se disponibilizar
para gerar o filho, e quando o filho nasce, ela entrega para os seus pais biológicos. Então, foi assim que aconteceu com a gente. Eu participei de uma live só para explicar como se dá o procedimento, né? Desde a procura lá na clínica até a entrega da nossa filha quando ela nasce. Veja, mas nós enfrentamos nossas dificuldades também. Para que nós chegássemos, né, a idealizar uma filha biológica, né, com informações genéticas do casal, até o nascimento da nossa filha, nós enfrentamos barreiras que até então pareciam intransponíveis. Eu antes imaginava que discutir esse tema não era interessante. Eu imaginava que me manter no anonimato era a melhor forma de proteção da minha família. Eu achava que não discutir esse tema de forma pública preservaria a integridade física e moral da minha filha e da minha família, quando, na verdade, eu estava enganado. Esses temas, eles precisam ser discutidos. A gente precisa normalizar a família homoafetiva. Eu quero que a minha filha conheça outras crianças, outros coleguinhas, outras amiguinhas com pais homoafetivos, sim. Eu não quero que ela seja a única na escolinha dela, no convívio. E graças a Deus, e por isso que eu digo da importância de hoje dizer, não, se eu pudesse escolher, eu viria novamente gay, Shirley, viria novamente gay, porque eu posso hoje, assim como o Shirley, assim como o Daniel, que estão aí narrando um pouquinho da sua história e das suas experiências, que bom que hoje nós temos esse espaço aqui. Que bom que nós temos uma representante do povo buscando um espaço público para nos acolher, para nos representar, para preservar os nossos direitos. Que bom que nós podemos falar sobre nossas experiências, porque lá no passado teve alguém que fez isso por nós. E graças a essas pessoas que lá no passado fizeram isso por nós, hoje estamos aqui fazendo pelas futuras gerações. Porque, veja, não adianta, nós nascemos assim, né? Nós naturalmente somos assim. Nós somos obra divina do jeito que nós somos, né? E pasmem os conservadores, né, Maíra? Pasmem os conservadores. Nós não somos os primeiros, tampouco nós seremos os últimos. Virão outros depois de nós. Então, a gente precisa dar os braços, a gente precisa lutar pela preservação dos nossos direitos, mas nós precisamos lutar por mais direitos, né? Nós existimos, nós estamos presentes, então, e nada, nem ninguém irá nos calar. A gente vai estar de braços juntos, de braços dados, lutando por nossos direitos, se fazendo presente. Eu me orgulho muito da minha condição, eu me orgulho muito da minha história, eu me orgulho muito de poder ser voz, representante daqueles que precisam ser representados, né? Assim como eu precisei um dia. Então, hoje eu corrijo a minha fala, Maíra. Hoje eu digo que eu tenho muito orgulho de ser da comunidade LGBTQI+. Eu tenho muito orgulho da minha família, da família que eu construí com meu esposo, e que graças à tecnologia e à ciência, né, que tem sido tão atacada ultimamente, você que é da área de saúde, Shirley, sabe que a ciência tem sido tão atacada ultimamente, e graças à ciência, eu pude ter minha filha biológica, né, que tem um ano e 8 meses, coisa mais linda das nossas vidas, e que bom que eu hoje tenho algum espaço, que bom que Daniel tem algum espaço, que Shirley tem algum espaço, que Maíra nos proporciona esse espaço, para que a gente possa
falar das nossas experiências, da nossa família e lutar pela preservação dos nossos direitos e por direitos que ainda precisam ser reconhecidos. Perfeito. Eu estava vendo aqui os comentários de quem está assistindo a gente, né, dizendo que Jaboatão até hoje nunca teve um representante LGBTQI+, ou seja, talvez isso também derive desse autoconservadorismo e também a falta de políticas públicas voltadas para essa parcela da população. É bom ressaltar, e aí tem um comentário interessante de Elson falou, né, sobre a liberdade de expressão, a importância da liberdade de expressão, que é um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, e o respeito à orientação sexual tem que existir, é um direito de cada cidadão. Aí tem um comentário de Jonathan Souza, que diz conscientizar os empresários e a grande população para abrir o mercado de trabalho para o público LGBT. É interessante, não só conscientizar os empresários de abrir o mercado de trabalho, mas pensar que o público de LGBT é um público que é altamente consumidor em determinadas áreas. É um público que muitas empresas, né, o setor hoteleiro, às vezes, setor de confecções, ele preza muito o público LGBT porque sabe que eles são setor bem populares, setor de eventos. Então, uma política LGBT pensando no acolhimento daquelas pessoas que estão invisibilizadas e uma política LGBT também voltada, por que não, para dar mais ênfase a essa possibilidade das pessoas terem sua liberdade, sua respeitada, né, sua família respeitada, e como você bem falou, Pedro, a necessidade de falar, de se mostrar, de pronunciar. Olha, eu tenho uma família... A questão da representatividade, né, Maíra? É a representatividade que é importante, e essa discussão, eu posso dizer que no nosso partido a gente tem essa pauta como uma das pautas muito importantes a serem trabalhadas. Eu acho assim, que toda pauta passa a ser importante, porque toda pauta leva em consideração uma determinada parcela da população que não pode ser esquecida. Acho que, acima de tudo, é respeito. Quando você está respeitando um segmento, não significa que você esteja desrespeitando o outro, né? A gente tem que deixar isso muito claro. A partir do momento que você respeita o segmento LGBT, você está desrespeitando quem não aceita? Não. Eu acho que eles têm todo o direito de pensarem e se manifestarem, mas sempre respeitando o direito dos demais. É isso que tem que ficar muito claro, né? O respeito ao outro, a ideia da convivência, e saber que a gente pode... Diga, Daniel. Eu venho de uma base de família bem tradicional, cristã. Eu sofri muito. Eu vim me aceitar e gritar para o mundo com 26 anos. Mas nesse intervalo, eu passei por muita coisa. Eu tenho uma história de vida fantástica. Eu me entreguei às drogas, eu fui para a rua, eu vivi uma situação de vulnerabilidade. Isso porque eu não me aceitava, não foi a questão da minha família, não, sabe? Ô, eu Daniel, precisei... Quanto tempo a gente, eu, você, Shirley e tantos de nós, quanto tempo a gente não perdeu da nossa juventude, não nos aceitando, perdemos tempo pensando que nós poderíamos ser de uma outra... Eu me lamento tanto, Pedro. Se eu soubesse que ia ser tão feliz, hoje é como você disse, hoje eu tenho orgulho de mim. Sabe, hoje eu carrego um respeito por onde eu passo. Sou uma pessoa admirada pela história de vida que eu tive. Eu quase cheguei... Cheguei quase à morte e hoje eu resgato vida, né? Através dessa minha uma forma de gratidão a Deus. Então, quem é alguém para me julgar por conta da minha opção sexual, né? Enquanto tem muitos que não têm a coragem de ir ali buscar uma vida dessa para resgatar, de ter um diálogo, de buscar a família para entender um pouco do problema daquela pessoa e brigar. Não, as pessoas elas estão para criticar. Então o mundo ele precisa de mais empatia, mais amor ao próximo. Ô Daniel, eu uma vez eu dividi com Maíra uma angústia minha, e para você ver que
o gay, esteja onde ele estiver, hoje no Brasil, esteja onde ele estiver, ele vai ter medo de alguma coisa. A gente vive com medo sempre. O medo, ele faz parte da nossa rotina. Quando minha filha nasceu, lá em 2018, aquele animal que está lá na presidência, que às vezes eu acho que até devia ser proibido dizer o nome daquela criatura, sabe? Traz não podemos falar o nome. Traz mal fluidos. Traz mal fluidos, aquela pessoa. Aí, estava entre a primeira e o segundo turno das eleições presidenciais. Eu lembro que quando minha filha nasceu às 10 horas da manhã, de parto normal, dentro de uma piscina dessas de plástico. Para você ter ideia. Às 2 horas da tarde, a minha filha estava registrada, e eu tinha, além do registro, 10 cópias autenticadas, coloridas, para distribuir entre porta-luva do meu carro, porta-luva do carro do meu esposo, malinha que carrega dela com fralda, e eu tinha que ter, porque eu fiquei com medo daquela criatura ser eleito, e ele foi. Eu fiquei com medo que, por algum motivo, pudesse haver a proibição do registro da minha filha por mim e por meu esposo. Veja, o medo, ele faz parte. O medo, ele faz parte. Na hora que minha filha nasceu, eu confesso que eu nem pude curtir tanto aquele momento mágico que foi o nascimento da minha filha, porque a minha preocupação era sair dali, correr para registrar a minha filha e voltar para o hospital com o registro dela e impedir que qualquer coisa pudesse acontecer, sabe? Então, veja, não é natural que o ser humano tenha que viver com medo. Não é natural que o ser humano tenha que viver com medo. A gente precisa ser livre para sermos felizes. Enquanto a gente é feliz, quando as pessoas são felizes, elas não estão preocupadas em fazer mal ao outro, né? Então, quanto mais a gente proteger a felicidade dos nossos cidadãos, toda a comunidade vai ganhar com isso. A comunidade, ela ganha com isso, ela ganha com a felicidade de seus cidadãos, né? Então, é o papel do Estado nos proteger e não nos impor medo. Uma sociedade que respeita a todos é uma sociedade que vive muito mais em paz, muito mais feliz, né? Muitas pessoas chegaram a discutir que o atual representante do governo federal não faria o que falava, porque o discurso dele é um discurso de intolerância, é um discurso de ódio, ele várias vezes se pronunciou, não é, contra gays. Sim. E aí, realmente, em nenhum momento nós vimos nenhuma lei contrária, mas, infelizmente, ele acaba legitimando esse discurso de ódio e de intolerância. Né? E aí, muitas pessoas que não têm, né, o discernimento total sobre isso, acabam assimilando essa ideia de que tem a violência, né? E aí começa a reverberar toda essa situação, sem respeitar e sem conhecimento a respeito do que a gente já tem na legislação, o que a gente já evoluiu, e aí a gente vê tudo isso havendo um retrocesso. E aí você chega você acha, por que a importância de se discutir isso novamente? Porque as pessoas têm que tomar conhecimento. É vergonhoso pensar que a população, até hoje, discute algo que a gente já tinha entendido, que estava pacificado, que já era momento. Gente, eu quero agradecer muito esse momento que a gente pôde aqui discutir. Se fosse, a gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre isso, porque tem muito depoimento importante. Uma coisa que eu quero só finalizar é que, em relação ao reconhecimento da família, é importante deixar claro que, independentemente de projeto de lei que esteja no governo federal, nós já temos o conceito de família muito abrangente, que está na Lei Maria da Penha. Ele está na Lei Maria da Penha, ele foi aprovado escondidinho no texto da Lei Maria da Penha,
que diz que família, porque ele vai falar sobre violência doméstica familiar, e aí diz que família é a união entre pessoas que se unem por laços de afinidade, afetividade, independentemente. E aí vem um parágrafo e diz, independentemente de orientação sexual. Então, se for para legalizar, né, o que seja família hoje, nós já temos isso em texto de lei ordinária, né, que está respaldado pela Constituição Federal. Por quê? Porque o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal pediu, reclamou uma legislação para regulamentar as questões de violência doméstica, para minimizar as questões de violência doméstica. E nós tivemos, em 2006, a Lei Maria da Penha, que todos sabem, todos conhecem, e essa já existe. Então, quando o poder público, seja municipal, estadual e o federal, ele simplesmente se nega a realizar políticas públicas para as famílias LGBT e para as pessoas LGBT, ele simplesmente está descumprindo o texto constitucional. Ele simplesmente deixa de fazer o que nós já temos, leis existentes. E aí, isso pode partir do poder público municipal, né, com casas de acolhimento, incentivo a eventos e para o público LGBT, e o reconhecimento e campanhas para se respeitar, né? Ou seja, buscar que isso seja tratado, sim, junto com a população adolescente, que já possa discutir a respeito disso. Vale salientar, não é uma cartilha gay, não é nada, é simplesmente discutir gênero, que é importante dentro das escolas, não para ensinar alguém a ser algo, mas sim para se evitar violência sexual, para se evitar aborto, para se evitar a gravidez indesejada na adolescência. É isso que é importante que se discuta, é isso que os adolescentes precisam. E aí, quando você simplesmente trata esse discurso apenas com o ideal moralista, né, você retira a legitimidade desse discurso, que tem pessoas que passam anos e anos estudando sobre isso para aplicar, são educadores, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, e aí esse momento que a gente está vivendo, que é um momento negacionista, é muito sério e tem que ser pensado com muito cuidado. Gente, eu só peço para vocês darem uma última fala, uma boa noite, agradecer imensamente a presença de vocês, tenho certeza que todos que estão aqui nos assistindo também agradecem, e uma boa noite a todas que estão aqui. Daniel, aí vou seguir aqui o roteiro, Daniel, Pedro e Shell, falar para a gente. Obrigado, Maíra, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, gente, por você estar aí, né, assistindo a gente. Obrigado, Pedro, pela participação. Obrigado, Shell. Eu que agradeço, um Daniel. Abraço, uma boa sexta e um bom fim de semana a todos vocês. Adorei esse debate. Obrigada, bom final de semana. Grande abraço na família de vocês. Até logo. Beijo, até logo. Foi um prazer. Maíra, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Shell, quer se despedir? Agradecendo aqui a todos que fez parte da live, né? E a todos que nos assistiram. E estamos aí, PDT. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.